Olá, tudo bem? Eu sou o Lorinaldo, do Nerd Subversivo, e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma graphic novel que foi lançada aqui no Brasil pela editora Mino, do Jeff Lemire, chamada O Soldador Subaquático. O Jeff Lemire começou a escrever por volta de 2008, finalizando em 2012 essa história que ele teve a inspiração para fazer quando ele descobriu que ia ser pai. Na época ele estava escrevendo a série da Vertigo, Sweet Tooth, né, que foi lançada aqui no Brasil pela Panini. E o Jeff Lemire também já escreveu o Velho Logan, né, o Arqueiro Verde, Homem-Animal de 1952. Atualmente ele está escrevendo o Black Hammer, que eu fiz um vídeo sobre essa série que está saindo lá nos Estados Unidos ainda, não chegou aqui no Brasil, da Dark Horse. E recebemos aqui no ano passado essa graphic novel muito interessante, que fala do Jack, que é o protagonista, o próprio soldador subaquático, né, do título. E o Jack ele tem um problema, né, que afeta as relações atuais dele com a família. Né? Essa história conta um pouco, né, da relação do Jack com o pai dele, né, e como essa relação e algumas situações que não ficaram muito bem resolvidas afetaram a vida adulta do Jack e acabam afetando inclusive a relação dele com a esposa, com a mãe e com o filho que está para nascer. Porque o Jack ele é casado, a esposa dele está grávida, né? O bebê está prestes a nascer no início da história. E ele é um cara muito distante, ele tem muitos problemas que estão relacionados com a forma como ele desenvolveu a amizade com o pai dele na infância e como isso trouxe sequelas devido a alguns eventos que serão mostrados na história e afetam a forma como ele se relaciona com as pessoas no presente. Ele é um cara que carrega algumas questões muito fortes que mudam essa forma dele ver e interagir com o mundo. Né? A relação dele com o mar, por exemplo, que faz ele seguir a profissão de soldador submarino, porque ele trabalha numa plataforma de petróleo, é fruto da relação do pai dele com o mar também. Então é uma herança, esse amor pelo mar, essa relação, é uma herança que ele traz da relação dele com o pai, que era um mergulhador, né, e que vendia antiguidades que ele resgatava no fundo do mar. Então a história fala sobre, nos apresenta o Jack, a família dele, como ele se relaciona com essas pessoas, né, que são importantes para a família dele, inclusive o pai, e avança no mergulho pela mente do personagem, né, mostrando como é que ele vai lidar com isso, né, no seu próprio mundo. Então em algum momento, a gente entra no mundo do subconsciente dele e vai entender melhor essas relações, né. É uma história bonita, tocante, que trata dessas relações familiares. Eu acho bem interessante a forma sutil e ao mesmo tempo fantasiosa como isso é colocado. Fica muito bonito o resultado. E o desenho, todo o trabalho é feito pelo Jeff Lemire. Ele escreveu o roteiro e fez os desenhos. Os desenhos são desenhos que dão uma identidade muito própria. O quadrinho ela é todo desenhado a lápis, tem uma parte com arte final, que é a parte principal, mas mesmo assim mantém as características de um desenho com traços mais simples. Ele não é colorido, é em preto e branco. E algumas partes que fazem referência à memória do Jack, ao passado, são feitas sem arte final, dando um contraste entre o presente e o passado, né, com a arte muito característica, muito personalizada do próprio autor. Né. A história ela é uma história que aparentemente é simples, apesar de receber um tratamento mais profundo no momento que se fala da mente do Jack, mas é uma história que eu acho bastante interessante porque utilizar essa narrativa dos quadrinhos para falar sobre nossas relações com o mundo e com as pessoas. Então, muitas graphic novels ultimamente têm abordado esses problemas, essas dificuldades, como acontece no Soldador Subaquático. É uma história sobre relação pai e filho, né? E é um tipo de história que muitos leitores podem, em algum momento, se identificar. Acho que os quadrinhos, quando eles entram nesse território, eles nos dão muita ideia de como a gente pode lidar e como a gente pode ser afetado pela realidade. E é uma ótima obra do Jeff Lemire, que está em alta atualmente, né? Com o trabalho dele tanto na DC como na Marvel e alguns trabalhos na Image e agora na Dark Horse com o Black Hammer. Vale muito a pena conferir mais esse lançamento, que tem um visual, um acabamento muito bonito, né, da editora Mino, lançado no ano passado e ainda a gente pode encontrar por aí pelas bancas. Então é isso aí. Temos uma review no nosso site do Soldador Subaquático, então visitem o nerdsubversivo.com.br
né? Encontre também nossos perfis no YouTube, no Facebook e no Instagram, curta o canal, né? A gente tem aqui indicações de outros vídeos, outros quadrinhos bacanas para vocês acompanharem. E depois voltaremos com mais alguma HQ para debater aqui com vocês. Até lá!